Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sou o professor Eduardo Batista e nós estamos começando mais uma aula de ciências, viu? Para o oitavo ano A da Escola Municipal Antônio Piancó Sobrinho, na cidade de Itapetim, no sertão do Pernambuco, tá? Então nós vamos fazer o que agora? Nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Opa, apareceu. Esse assunto. AIDS, tá? Nós vamos falar, já falamos sobre ele, já. No momento passado nós já tratamos sobre ele, mas muito superficial. Agora nós vamos tratar bem aprofundado, tá? A primeira coisa que nós vemos aqui é esse. Vou até sair aqui da tela, tá? É isso aqui, tá, pessoal? Essa notícia, tá? Vamos ver. Camisinha pode matar. Pesquisa afirma que vírus da AIDS pode passar por pequenos poros do látex. Foram divulgados por cientistas uma pesquisa que relata a passagem do vírus da AIDS por pequenas aberturas na borracha. Essa borracha é matéria-prima para a produção do látex usado na fabricação de camisinhas. Isso significa que a camisinha comum não protege para contaminação pela AIDS durante a relação sexual com o aidético. Apenas as camisinhas compradas em farmácias são eficazes na proteção contra a transmissão de AIDS. Agora o negócio ficou feio, não foi? Porém, entretanto e todavia, essa notícia é uma notícia fake, pessoal. Uma notícia fake. Por quê? Essa notícia é uma notícia fake. Olha só. Vamos olhar pontos a ponto, tá? Agora eu posso voltar para a tela. Voltar. Voltei. Primeiro, como a questão da borracha, passar pela borracha, né? No caso, não tem condição disso, tá bom? Não é um material poroso passar só pelos poros, tá? Apenas as camisinhas compradas em farmácias são eficazes. Opa, as camisinhas em farmácias são feitas com o mesmo látex, a não ser que você seja uma pessoa que tenha alergia ao látex. Aí você tem que comprar uma especial que é muito cara. Mas a não ser, tá errada. Tá errado. Essa notícia aqui é uma notícia falsa. Primeiro, você olha que a fonte é desconhecida. Se não fosse uma fonte desconhecida, fosse uma coisa real, estaria a fonte aqui. Então tome cuidado com as notícias que você vê, que pode ser notícia fake, tá bom? Então, essa notícia aqui não existe, tá? É uma notícia criada para enganar você, tá bom? Bora lá. Notícia fake. Aí agora a gente vai começar a aula com uma pequena pergunta a você. Por que ainda há muito preconceito com portadores do vírus HIV? Mesmo com acesso fácil às informações. Porque as pessoas, elas não querem, tá bom? Entender que com um abraço, com um aperto de mão, a pessoa não vai ser contaminada com AIDS, tá? Isso nós vamos ver agora. Tem que ter trocas, né, de fluidos como sangue, esperma, né? Aí você sim vai ter contato com esse vírus e sim, você pode se contaminar. Mas a não ser, minha gente, não tem. Então não há para que ter preconceito. É a mesma coisa que eu disser, não tem preconceito com negro, mas tem preconceito com a ideia que é o mesmo preconceito, tá? É complicada essa situação. Mas vamos continuar. Isso tudo é com base na plataforma do Ministério da Saúde, tá? É isso que nós vamos ver, tá bom aqui? O que é HIV? HIV é a sigla em inglês do vírus imunodeficiência humana, tá? Certo? Causador da AIDS, tá?
que no Brasil nós chamamos de SIDA, tá? Síndrome da imunodeficiência adquirida. Ataca o sistema imunológico, é responsável por defender o organismo, doenças. Então, o sistema imunológico é atacado. As células mais atingidas são os linfócitos T, CD4+, né? E é alterando o DNA dessa célula que o HIV faz cópias de si mesmo. Então, no caso, o HIV ele vai usar o linfócito T, que é o linfócito de reconhecimento da doença para atacar, vai mudar, vai usar esse DNA para se multiplicar, tá? Eles vão para o linfócito e buscam outros para continuar a infecção. Isso aqui a gente até já falou em outra aula, tá? Então eu vou passar. A parte de biológica, né? O HIV é um retrovírus, classificado na subfamília dos Lentiviridae. Esse vírus compartilham algumas propriedades comuns, períodos de incubação prolongados antes do surgimento dos sintomas da doença, infecção das células do sangue e do sistema nervoso e supressão do sistema imune. Então, o que é supressão do sistema imune? Ele suprime, não deixa que o sistema imune, no caso, consiga trabalhar, tá? Assim pega, olha as formas que pegam, as formas de contágio, tá? Sexo vaginal sem camisinha, sexo anal sem camisinha, sexo oral sem camisinha. Toda e qualquer forma de sexo, tá? Sem camisinha, você pega a AIDS, se a outra pessoa tiver. Uso de seringa por mais de uma pessoa, por exemplo, se a pessoa lhe fura e fura outra pessoa, fura outra pessoa e lhe fura, e a pessoa tem AIDS, você também pega, tá? Transfusão de sangue, perdão, transfusão de sangue contaminado, tá? Então, no caso, aqui pode ser também, no caso, pode ser, vamos lá, vamos passar aí, eu já falo. Da mãe infectada para o seu filho durante a gravidez, no parto e na amamentação. Isso daqui a mãe pode ter. No caso, tem casos que a mãe ela não passa para o filho durante a gravidez. Aí tem que ser um parto especial, ela não pode amamentar, tá? Porque o sangue não pode ter contato com a criança, porque senão a criança nasce aidética, tá? Instrumentos que furam ou cortam não esterilizados. Por exemplo, você vai na barbearia, no cabeleireiro, e o cabeleireiro ele vai passar a navalha em você. Ele tem que trocar a lâmina, porque a lâmina de navalha não se esteriliza. Antigamente não, antigamente tinha uma lâmina, que era como se fosse uma faca, que era molada, que aí tinha que se esterilizar. Mas se não, e não é na água quente, viu, que se esteriliza não. Esterilizar é um processo bem diferente, pode ser com umidade ou a seco, mas tem que ser ou em um autoclave ou em uma máquina própria para esterilização, tá? Então, no caso, ele tem que trocar, vai fazer a unha, interessante que você leve o seu alicate de unha, ou vá numa pessoa que você sabe que ela esteriliza antes de qualquer uso, tá bom? Assim não pega. Sexo desde que se use corretamente a camisinha. Masturbação a dois, também não pega. Beijo no rosto ou na boca não pega. A questão aqui nesse beijo na boca tem que ter muito cuidado, porque o que acontece? Você consegue também ser transmitido pelo beijo, mas eu vi uma notícia de que pessoas que eram aidéticas estavam passando AIDS, eles mordiam a bochecha, sangrava. Aí eles beijavam as pessoas e as pessoas pegavam AIDS por esse beijo porque tinha contato com sangue contaminado, tá bom? Então o beijo na boca, desde que não chegue, tenha nenhum problema de questão de sangramento, de boa, tá? Suor e lágrima, não. A saliva também não tem. Suor e lágrima também não tem. A pincada, por exemplo, um inseto pica, uma pessoa é idética e pica você, o mosquito não passa, tá bom? Porque o vírus ele morre, tá? Aperto de mão, abraço não vai. Sabonetes, toalhas, lençóis também não passa, tá? Talheres e copos, aí é aquela situação. Desde que não haja sangramento da boca da pessoa que é idética, tá bom? Assento de ônibus, não. Piscina, também não. Questão da água. Banheiro, não. Doação de sangue. Essa questão de doação de sangue, se o sangue for contaminado, ele não passa, tá? Mas se você vai receber doação de sangue, não tem problema. E pelo ar também não passa, tá bom? Não é o vírus maldito que passa, não, que tá fazendo a gente ficar em casa.
Vamos lá para o diagnóstico, tá bom? Conhecer quanto antes a sorologia positiva para o HIV aumenta muito a expectativa de vida, tá? De uma pessoa que vive com o vírus. Quem se testa com regularidade, busca tratamento no tempo certo e segue as recomendações da equipe de saúde, ganha muito em qualidade de vida. Além disso, as mães que vivem com HIV têm 99% de chance de terem filhos sem HIV, tá? Como eu falei, é muito difícil passar. Seguirem um tratamento recomendado durante o pré-natal, parto e pós-parto. Por isso, se você passou por uma situação de risco, como ter feito o sexo desprotegido ou compartilhado seringas, faça o teste anti-HIV. Esse teste aqui, tá? Ele fica disponível nos postos de saúde. Então, no caso, se você fez, você está com medo, ou tem alguma suspeita que a outra pessoa era idética, corra no posto de saúde, né? Na unidade básica de saúde, e vá lá, converse direitinho com a enfermeira para você fazer esse teste, tá bom? O diagnóstico da infecção pelo HIV é feito a partir da coleta de sangue por fluido ou por fluido oral. No Brasil, temos os exames laboratoriais de testes rápidos. Esse que é feito no postinho é teste rápido, tá? Que detectam os anticorpos contra o HIV em cerca de 30 minutos. Esses testes são realizados gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, como eu falei, nas unidades básicas, nas unidades da rede pública e no Centro de Testagem e Aconselhamento, o CTA. Um processo de aconselhamento para facilitar a correta interpretação do resultado pelo usuário também é possível saber, e também é possível saber fazer o teste pelo DISC, né? É 136, além da rede de serviço de saúde, né? Vamos lá, vamos para o próximo. Em todo caso, a infecção por HIV pode ser detectada em pelo menos 30 dias a contar da situação de risco. Isso porque o exame e o laboratorial testado buscam anticorpos, o HIV no material coletado. Esse período é chamado de janela imunológica. Então, no caso, se você teve relação, 30 dias. Corra para a unidade básica de saúde. Mas o que é sistema imunológico? Vamos entender o que é sistema imunológico para saber o que o vírus faz, tá? O corpo reage diariamente aos ataques de bactérias, vírus, micróbios e outras coisas, né? E quem faz isso é o sistema imunológico. Tá? Então, ele é responsável por combater a doença, tá? Todas as doenças, todas as bactérias, o sistema imunológico vai lá e ele cria uma ação para aquilo, tá bom? Entre as células de defesa estão os linfócitos T, CD4+, tá? Principais alvos do HIV. O vírus causador da AIDS é o HTLV, vírus causador de outro tipo de doenças sexualmente transmissíveis. E do IDO, tá? São esses glóbulos brancos que organizam-se e comandam a resposta diante dos agressores. Produzidos na glândula timo, eles aprendem a memorizar, reconhecer e destruir micro-organismos estranhos que entram no corpo humano. Por isso que quando você tem, por exemplo, algumas doenças, tá? Como sarampo também, mas como é que é o outro? Esqueci agora o nome do outro. Catapora, lembrei. Quando você vê catapora, no caso, o corpo ele vai saber qual é o vírus. Por isso que você não tem mais. Você pode ter contato, mas o corpo já sabe como agir. Se você tiver uma catapora bem fraquinha, você pode ter mais na frente, tá? Mas se você não tem uma catapora, como eu tive muito, que eu não conseguia andar, aí o que acontece? Você não tem mais, porque ele memoriza, tá? No caso, o HIV, ele liga-se a um componente da membrana dessa célula, né? Que é o CD4, penetrando no seu interior para se multiplicar. Com isso, o sistema de defesa vai aos poucos perdendo a capacidade de responder adequadamente, tornando o corpo mais vulnerável às doenças. Quando o organismo não tem mais forças para combater esses agentes externos, a pessoa começa a ficar doente mais facilmente e então se diz que tem AIDS. É bom lembrar que todas as pessoas diagnosticadas com HIV têm o direito de iniciar o tratamento com antirretrovirais imediatamente. E
assim poupar o sistema imunológico. Esse medicamento é chamado de coquetel anti-AIDS, né? Impede que o vírus se replique dentro das células CD4+, tá? E evitam, assim, que a imunidade caia e que a AIDS apareça. Até agora não se achou uma cura para a AIDS, tá? Então, no caso, a pessoa toma esse coquetel para que ele não venha se multiplicar, tá bom? Então, não se multiplicando, fica melhor, tá? Janela imunológica. O que é uma janela imunológica? Tá? A janela imunológica é um intervalo de tempo decorrido entre a infecção do HIV até a primeira detecção dos anticorpos, que é o anti-HIV, produzidos pelo sistema de defesa do organismo. Na maioria dos casos, a duração é de 30 dias. Porém, esse período pode variar dependendo da reação do organismo do indivíduo. Tá? Então, vai, mas a testagem é feita depois de 30 dias, que é o que fica mais perto, tá? E agora nós vamos, para nós terminarmos o assunto, que a aula já está bem longa, eu vou falar sobre os sintomas, tá? Quando ocorre a infecção pelo vírus causador da AIDS, o sistema imunológico começa a ser atacado. E na primeira fase, chamada de infecção aguda, que ocorre a incubação do HIV. O tempo de exposição ao vírus até o surgimento dos primeiros sinais da doença, né? Esse período varia de 3 semanas, de 3 a 6 semanas, e o organismo leva de 30 a 60 dias após a infecção para produzir anticorpos. Os primeiros sintomas são muito parecidos com os de uma gripe, como febre e mal-estar. Por isso, a maioria dos casos passa despercebida. A próxima fase é marcada pela forte infecção interação entre as células de defesa e as contactantes e rápida mutação do vírus. Mas isso não enfraquece o organismo o suficiente para permitir novas doenças, pois os vírus amadurecem e morrem de forma equilibrada. Esse período, que pode durar muitos anos, é chamado de assintomático. Então você pode ser um aidético assintomático, tá? E não sentir dor, não sentir nada. É como o vírus maldito que está fazendo a gente ficar em casa. Ele tem pessoas que tem pessoas que não sentem nada, tem pessoas que vão para a UTI, tem pessoas que morrem, né? É bem complicado. Como o frequente ataque, as células de defesa começam a funcionar com menos eficiência até serem destruídas. O organismo fica cada vez mais fraco e vulnerável com infecções comuns. A fase sintomática inicial é caracterizada pela alta redução dos linfócitos T, os glóbulos brancos do sistema imunológico. Então, o linfócito T vai lá para saber as coisas e não tem mais como é que você vai se defender, né? É que nem eu ter uma polícia que não tem ninguém para ir lá na frente, um exército que não tem nenhuma bazuca para atacar. Que chegam a ficar abaixo